paz do Senhor, jovens, tudo bem? É um prazer estar aqui com mais uma aula e não é simplesmente mais uma aula, é novo trimestre, olha que bênção. E jovens, esse trimestre está demais. Mas antes de eu apresentar a revista, vamos falar um pouquinho de quem está aqui, os nossos convidados especiais. Eu sou Cristina, da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E eu me chamo Sulamita, faço parte da juventude da Marcas do Evangelho e para mim é uma honra estar podendo compartilhar com vocês mais daquilo que Jesus reservou para a gente hoje. O meu nome é Matheus, eu faço parte também da juventude da igreja e é realmente muito gratificante também estar aqui nessa aula. Muito bem, eu também me sinto muito jovem. Estou aqui com vocês, sou o pastor Jefferson Belisário, pastor aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e também muito ansioso no sentido bom da palavra, da expectativa para estudarmos esse trimestre sobre Provérbios. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente em cada coração. Glória a Deus! Olha só, olha essa revista. Alcance um futuro feliz e seguro. Jovem, você já pegou a sua revista, já pegou a sua Bíblia. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. Não esquece de deixar o seu like. Aproveite. Se você ainda não faz parte, se inscreva no nosso canal. Comenta e fique à vontade para compartilhar. Seja um missionário online aí e divulgue, porque nós temos EBD para todas as idades. Deus abençoe sua vida. Vamos orar então para a gente começar? Vamos orar, pastor? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais de Ti, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que esse trimestre seja um trimestre poderoso na vida de cada um daqueles que estarão ouvindo, aprendendo, estudando, Senhor. A Tua palavra faz algo extraordinário, Senhor, e haja poderosamente nessas aulas. Assim, nós confiados no Senhor te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens, aqui quem fala é o João Marcos e hoje vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7 e dos versículos 20 ao 23. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruindo adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora, versículo 20. A suprema sabedoria atiçonamente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos. Clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, os nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É isso, jovens. Tchau, tchau. Até a próxima. Um futuro feliz e seguro. É isso que nós vamos aprender nesse trimestre. Olha só, Sulamita, que legal. Quando a gente ouve falar sobre provérbios, o que você entende aí, jovem? Começa a colocar aí no chat, movimenta aí, quando fala sobre o livro de provérbios. E eu já faço um desafio, Matheus. Sabe, Sulamita, pastor Jefferson, vou fazer um desafio para os nossos jovens. Eu sei que nós já fazemos o devocional, já lemos 4 capítulos da Bíblia por dia, na nossa Bíblia Robert McKenny. Você que nos visita e quer conhecer sobre a nossa Bíblia, entra lá no site da nossa igreja, no canal da nossa igreja, que você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia Robert McKenny Devocional. Então eu convido você, além do devocional que você já faz, creio aqui que já Sulamita e Matheus já estão dentro desse desafio, não é isso? Sim. Eles nem sabem, já vão saber o que é agora. Isso aí. Para ler o livro de Provérbios. Vamos aproveitar esse trimestre e mais
o seu devocional, você lê o livro de Provérbios. Será uma bênção na sua vida. Eu falo, pastor Jefferson, que todo jovem deveria ler o livro de Provérbios, assim como a gente tem lido Salmos durante os anos, né? Que a gente lê Salmo ali 2 vezes no nosso devocional. Então, nós precisamos. O livro de Provérbios é rico demais para a nossa juventude. Maravilha. Você disse o seguinte, olha, você disse que é um futuro, né, tranquilo, maravilhoso, brilhante, seguro para os nossos jovens. Como isso é possível? Sim, é possível. Né? O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Glória. É um livro específico, é para todos, sim, mas específico para jovens, é algo extraordinário. Então, você vai ver o quanto você vai crescer, né, nesse desafio aí da leitura do livro de Provérbios. É algo maravilhoso. Tá desafiada aí, Sulamita, vai? Desafiadíssimo. Partiu pra cima? Bora então. No livro de Provérbios, a gente percebe que o desejo de forjar em você, meu jovem, algo divino, um caráter divino em você. Então, aproveita esse desafio e bora junto. Aí a gente lê o livro de Provérbios. E vamos lá, olha o decorrer dessa aula, Sulamita. É algo assim, eu estou amando. A gente passou um trimestre muito gostoso e está entrando em um também que vai ser bênção pura. Olha o título da lição. O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Quem não deseja sabedoria? Muitos. E outra coisa, né? E vivemos uma época, me perdoa, uma Cristina, uma Sulamita, grande Mateus. É uma época que a sabedoria é escassa. Meu Deus. Muito escassa. Então, nós precisamos, como servos de Deus, povo de Deus, jovens de Deus, nós faremos, em nome de Jesus, a diferença nessa época. Porque nós temos o livro da sabedoria nas mãos. Então, é nela que nós vamos, então, né, vencer, né, se expor, ajudar, né, fazer a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida e trabalhando esse livro aí para a glória do Senhor. São 31 capítulos para, né, um período aí que vai acompanhar a gente diariamente num mês. Isso é uma coisa absoluta. Muito legal. É muito lindo. Então, é um privilégio para nós. Verdade. E a gente vê que Salomão é considerado um grande sábio, um grande rei sábio. Isso é muito legal, né? E para a juventude poder conhecer e saber e querer ser também, porque é o que o pastor Jefferson falou, a sabedoria está escassa, Sula. Arrasa. E aí, Mateus, essa sabedoria, aonde está? Cadê essa sabedoria? Como pedir? Nós temos que pedir a Deus, não é isso? Sim, sim. A sabedoria é uma coisa que nós vemos, né? Quando Salomão pede a Deus sabedoria, é uma coisa que Deus ele gosta de dar livremente. É como o pastor Jairo uma vez falou no culto. Glória a Deus. Que a sabedoria é uma coisa que está assim, estocada no céu, que não tem nem lugar mais onde colocar. Então, realmente é uma coisa assim que Deus ele quer dar livremente, é uma coisa que é instantâneo. Deus ele responde instantaneamente quando nós pedimos sabedoria. E a gente vê isso, né, Mateus? Uma passagem que me chama muita atenção é das 2 mães que traz a criança para Salomão e ele fala em cortar essa criança no meio. Hoje, quando a gente ouve, né, fala assim, legal, eu também falaria isso. Só que a gente tem esse exemplo que aconteceu. Naquela época não tinha um exemplo desse do rei Salomão com essa sabedoria. Não que não se cortasse, era muito mais fácil, né, cortar a pessoa, matar pessoas naquela época. Mas a sabedoria divina dele, de ter esse start aí, ó, de, não, vão cortar e a mãe vai se pronunciar. Olha que é algo assim, para mim é muito marcante lá em 1 Reis 3:16 ao 28. Super marcante essa passagem de sabedoria de Salomão. E é muito importante para a gente também ter em mente o objetivo que o próprio capítulo 1 de Provérbios traz pra gente. Ele já instrui toda a ideia do texto. Qual é o objetivo? O que Deus tinha no coração dele para entregar isso pra gente? Qual era esse propósito? Então, entra também, né, a nossa responsabilidade no âmbito do cristianismo. Muito aí a gente vai ver no decorrer dos pontos, né, um livro para a vida e o ponto em a arte de viver. Olha que interessante isso, pastor. É isso aí. Vimos que esse livro apresenta, como o comentarista coloca aqui, né, que são preciosas lições para a vida do cotidiano, vida espiritual, né, como conviver com pessoas, como entender você mesma,
Tudo isso é muito importante porque, né, no âmbito familiar, no âmbito social, né, no meio da igreja, tudo isso é algo muito importante porque o sábio ele consegue caminhar em todas essas esferas. E a Bíblia, Provérbios, nos instrui essas coisas. Então vai facilitar a cada jovem, né, que nos vê, né, que nos assiste, que vai acompanhar essa lição, vai te facilitar, vai te ensinar, melhor dizendo, a ser sábio para tramitar em todos esses momentos, em todos esses lugares. Isso é verdade, pastor. E, inclusive, né, a pessoa que ela pede sabedoria a Deus, ela se destaca entre os demais. Ela é uma pessoa que tem notoriedade entre as demais pessoas, porque ela tem a mente, vem uma sabedoria divina sobre ela, que Deus dá isso. Deus dá isso sobre a pessoa, Deus derrama isso sobre a pessoa de forma que as pessoas, quando olham para ela, enxergam a presença de Deus. Ela faz diferença, né? Ela faz a diferença. O meio que ela está vivendo, né? As pessoas do lado dela percebem, tem algo diferente com esse moço, tem algo diferente com essa moça, é verdade. Muito legal isso. É isso aí. O livro de Provérbios, ele nos ensina sobre isso, né? Ele nos traz a realidade. Isso é muito interessante. A gente vai ser mais cuidadoso, mais cauteloso, mais prudente. E como crente, como cristão, nós precisamos disso, meu jovem. Você precisa ser prudente. E como ser? Pedindo sabedoria a Deus. Não tem outro caminho. Glória a Deus. Nós podemos até fazer um link com o que Romanos traz pra gente. A natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. E a melhor maneira de nós nos movermos e manifestarmos nessa sociedade hoje, a nossa sociedade, mostrando a eles a resposta, que é Jesus, é através da sabedoria. Aleluia. E o que é sabedoria para você, meu jovem? É isso aí. Coloca aí no chat. O que é sabedoria para você? Porque, pastor, sabedoria é o quê? É eu ir para uma universidade, ir para uma faculdade, aprender tudo lá, sair fera da faculdade, tá ali pontuando tudo. Isso é sabedoria? Não, jamais. Pelo contrário, né? Na verdade, a gente observa que quanto mais as pessoas elas se aprofundam, né, nas matérias seculares, elas têm mais a dificuldade de se envolver com as pessoas, ter habilidade, né, de lidar com jeitos diferentes, com pessoas diferentes. E isso, então, a gente observa que a sabedoria, na verdade, só a palavra de Deus, só a Bíblia é capaz de fazer isso, de transformar o homem, de capacitar o homem, o caráter dele, a personalidade dele. A Bíblia transforma, ela muda a pessoa. Então, com a palavra de Deus, nós podemos, você, jovem, pode sim ter a habilidade do céu para fazer proezas nessa vida. Glória a Deus. A gente vê que a formação acadêmica não vai livrar ninguém dos caminhos maus. É verdade, Cristiano. Nós que somos jovens, nós enfrentamos muitos perigos na faculdade. São coisas, assim, tenebrosas. A questão de doutrinação dentro da faculdade hoje é uma realidade que as pessoas, que o mundo hoje não questiona, uma coisa que é normal. E o jovem está lá dentro, né, Mateus, achando que vai se dar bem, né, que vai, né, ali ele vai sair dali bombando, né, prosperando, ganhando muito dinheiro. Exatamente. Né, achando que está resolvendo a vida dele, mas como a irmã Cristina colocou, né, é uma falácia. Na verdade, a faculdade, essa sabedoria humana aí, ela não consegue tirar as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos problemas, não. Às vezes até pelo contrário. Sim. Às vezes a pessoa ainda vai atolar ainda mais em dificuldade, por causa do ambiente. O ambiente, né, da faculdade, né, é algo terrível. E uma coisa que a gente precisa validar também é que quanto mais cedo nós nos envolvermos a buscar pela sabedoria, o ingressar na graduação será uma forma que o próprio Deus terá em você de agir na sociedade que hoje tem falta disso, né? Então, nós precisamos nos posicionar. Verdade. Legal. Se posicione nesse dia. Aí eu te pergunto, há uma receita para viver a vida? Vamos ver. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? E iremos começar o nosso Você Sabia de hoje com uma pergunta. Será que existe uma receita para viver a vida? E a resposta é, claro que sim. A vida é um presente dado pelo próprio Deus. E é claro que ele não deixaria a gente aqui sem orientação nenhuma. É por isso que nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, que é o manual de receitas de todo cristão.
E nela temos princípios bíblicos que devem ser aplicados em nossa vida. Ao começarmos, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, aprendemos a confiar plenamente em Deus e não em nosso próprio entendimento, pois Ele direciona os nossos caminhos. Também o amor e a misericórdia são centrais em nossas vidas, como ensinado por Jesus em Mateus 22, dos versículos 37 ao 39, que ele ensina a amar a Deus com todo o nosso coração e amar o próximo como a ti mesmo. A humildade e a gratidão também são fundamentais em nossas vidas, como falado em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, pois nos ajudam a manter a paz e também a reconhecer as bênçãos diárias. Além disso, o perdão, conforme Colossenses 3,13, é essencial para viver em harmonia. Então, meu caro jovem, ao seguir esses princípios, que são confiança em Deus, gratidão, amor, obediência e perdão, encontramos paz e propósito em nossas vidas. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que tenha entendido e lembre-se, assim uma receita para se viver a vida. Basta ler a Bíblia e aplicá-la diariamente. É isso, fique na paz e tchau! Agora a gente vai ver também a composição e a estrutura de Provérbios. É muito legal a gente saber sobre essa estrutura, porque os teólogos costumam dividir o livro de Provérbios em 3 partes. A primeira parte, que é a introdução, onde tem ali assuntos muito pertinentes, direcionados principalmente à juventude. Inclusive, é nessa primeira parte que tem um texto que eu acho assim, fenomenal, que é o versículo 7 do primeiro capítulo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse versículo sempre me acompanhou em todas as fases da minha vida, da minha adolescência, da minha juventude. E depois a gente vê que tem os conselhos ali paternos, começa então sobre a sabedoria, vai falar, jovens, fuge da prostituição, fuge dos maus amigos, das más companhias. Então, toda aquela instrução paterna, do cuidado, você é moço, então a dificuldade de você compreender as coisas lá na frente, ou seja, ela tá toda, a estrutura vai te auxiliando no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E depois, a última parte são a coleção de provérbios, de vários, aí entra outros autores também, que está ali compilado, onde são ditos maravilhosos, em frases maravilhosas, de sábios, que auxilia todo esse processo da estrutura desse livro de Provérbios. É maravilhosa a estrutura. E por falar em estrutura, nós precisamos entender que o próprio Deus, quando ele inspira o escritor de Provérbios, ele tem o ideal de mover em nós a seriedade e a responsabilidade com a palavra dele. Hoje, nos nossos tempos, nós temos o Espírito Santo nos auxiliando nessa interpretação. E quando nós nos negamos a absorver todo o conteúdo que a palavra tem a nos entregar, nós estamos abrindo mão de 2 coisas. Verdade. E aí, lá no capítulo 1, já traz pra gente, nécios, até quando vocês vão desprezar isso? E a gente não pode entrar nessa classificação. Verdade. Interessante que você vai vendo, que ele vai falar sobre o valor da sabedoria. Em cada capítulo, a advertência contra, as coisas que você... Contra a insensatez, a advertência contra o adultério, a advertência contra a mulher adúltera, advertências das pessoas, dos amigos, que são falsos amigos. Então, é importantíssimo isso. Por isso o desafio de ler o livro de Provérbios. É exatamente isso, pela questão que, como o pastor Jefferson falou, ela praticamente serve, o livro de Provérbios praticamente serve para todos os episódios da nossa vida. Tudo. Quer falar sobre trabalho? Fala sobre trabalho. Quer falar sobre a busca do conhecimento? Fala. Quer falar sobre casamento? Fala também. Eita glória! Isso aí. É profético, você é profético. É profético. E a gente vê que a maioria da autoria do livro de Provérbios vem do sábio Salomão, mas tem mais gente aí. Tem Lemuel, tem também o árabe Agur, e tem também um autor desconhecido. Mas a gente vê que todo o livro de Provérbios, a maioria é do sábio Salomão. E eu acho muito legal que já coloca na frente, sábio Salomão. E aí eu pergunto para você, jovem, qual é a sua expectativa para o estudo do livro de Provérbios? Diz para mim. Olá, jovens! Hoje a gente vai fazer para vocês 3 perguntas sobre a lição. A gente quer saber se vocês estão afiadíssimos, ok? Bora lá! Primeira pergunta: como transformar desafios
em oportunidades de crescimento e aprendizado. A paz do Senhor, juventude, meu nome é Matheus Nunes. A respeito desta pergunta, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o exemplo de Paulo, onde ele vai nos dizer que ele se fez louco para ganhar os loucos, se fez judeu para ganhar os judeus, fez fraco para ganhar os fracos. Esse exemplo do apóstolo nos mostra que, independente da situação e da circunstância, nós devemos estar pautados em Cristo e fazer desta oportunidade uma oportunidade. Mesmo que seja um momento difícil, mesmo que seja uma dificuldade, nós não devemos olhar com um olhar de dificuldade, nós não devemos olhar com um olhar de empecilho, mas uma oportunidade que o Senhor está nos dando de desenvolvimento e que através desta oportunidade nós vamos crescer e pregar, anunciar o nome dele. Tamo juntos, juventude? A maneira de encontrar crescimento e oportunidade no meio dos desafios é sempre renovar a fé em nossos corações e ter a certeza de que Deus é conosco em todas as coisas. Como, por exemplo, na Bíblia cita José, que passou por muitas dificuldades, por muitos desafios, mas ele sempre esteve confiante de que Deus era com ele em todas as coisas. E mais pra frente nós podemos ver o crescimento que ele teve e alcançou níveis grandiosos na terra que ele estava. Segunda pergunta: qual é a relevância dos ensinamentos de Provérbios para os jovens nos dias atuais? A paz do Senhor, jovens, meu nome é Larissa e o livro de Provérbios ele traz muitos ensinamentos que são super relevantes para nós que somos jovens. A palavra de Deus ela é muito atual, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E Salomão mesmo diz que não há nada novo debaixo do sol, porque as mesmas situações às quais ele dá conselhos no livro de Provérbios são situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, leiam o livro de Provérbios e apliquem na sua vida. Terceira e última pergunta: como que os jovens podem se beneficiar da sabedoria contida no livro de Provérbios? Bora descobrir! Então, os jovens, não só os jovens, né, mas todos que leem esse livro se beneficiam porque é um livro que traz sabedoria. Foi escrita por uma pessoa mais sábia depois de Cristo na Bíblia, que foi Salomão. E Salomão deixou os ensinamentos dele para o nosso cotidiano. Se você pegar e seguir tudo que está escrito ali, você vai ter uma vida melhor e você vai ter um desempenho melhor em todas as suas áreas, porque o livro de Provérbios abrange em todos o conhecimento no nosso cotidiano. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Júlia e essa pergunta é muito interessante porque o livro de Provérbios tem exatamente 31 capítulos e se você ler ele todos os dias, eu acho que você consegue absorver lendo o provérbio do dia, sabe? Não de uma forma mística, mas uma forma que você consegue praticar. Eu faço isso e eu gostaria de convidar você a fazer isso também. Então nós vamos entrar agora no tópico 3, né, o convite chamado à sabedoria. É isso, Matheus? É isso. E aí? Bom, né? Convite chamado à sabedoria, né? O propósito do livro, né? Exatamente. E o propósito do livro de Provérbios, que está descrito na nossa revista, nós temos aqui em 3 expressões que ela diz para nós, né? Que é conhecer a sabedoria e a instrução, para o conhecimento e discernimento aos jovens e para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. É isso aí, Matheus. É o que eu falo, Sulamita. O livro de Provérbios foi escrito para você. Glória a Deus, foi escrito para nós. Nós precisamos validar isso na nossa alma, no nosso espírito e também no nosso corpo, né? Provérbios 3, 21, Cris, pastor e Mateus, traz pra gente: filho meu, nunca, jamais perca a sensatez e o equilíbrio, porque eles farão de você um destaque. Legal. Uma coisa que o comentarista colocou aqui também, Matheus, que eu achei muito legal, que o propósito tem aqui de instruir os jovens, olha que legal, moldando o seu caráter de modo que sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da nossa experiência humana. Ou seja, a sabedoria vai ser, né, tão linda na sua vida, tão ampla, que você vai compreender as coisas de Deus e vai compreender as coisas dos homens. É isso aí. E a gente vê que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Olha o que diz lá no verso 7 do nosso texto bíblico. Olha o verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Da sabedoria, que eu falei aqui. Perfeito. Que eu sempre achei fantástico. Né? Isso aí. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em qual você se classifica, meu jovem, minha jovem? E aí, em qual você se classifica? Tem que estar atento, né, Matheus? Exatamente. Até porque no livro de Provérbios a gente pode ver que a sabedoria ela é colocada numa personificação de como se fosse uma pessoa chamando às ruas o jovem,
para que ele saia da insensatez, ele corra da insensatez. É isso aí, Mateus. É o temor, é a reverência, é a confiança, é o amor em Deus. É muito legal isso, porque nós estamos falando aqui do livro de Provérbios, né? E agora a gente está vendo aqui que tudo começa em Deus, ou seja, toda a palavra de Deus ela é inspirada, toda ela, né? Não só um livro, né? Toda ela serve. E ao estudar essa lição, eu estava me lembrando aqui do texto, né, de um homem muito sábio na Bíblia também, que foi Daniel. Daniel, quando ele recebe as últimas revelações de Deus, ele chega um momento que ele fica sem entender. O versículo 8 do capítulo 12, né? O capítulo 12 é o último capítulo de Daniel. Ele fala assim, que ele não compreendeu. Aí ele perguntou assim, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Então, assim, né, as coisas estavam, né, ainda não estavam claras para ele. Agora, a resposta é o seguinte. Olha a resposta de Daniel, capítulo 12, versículo 9, ó. Daniel, siga o seu caminho. Eu vou ler aqui na versão NVI, e ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Versículo 10, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios, agora, olha só, nenhum dos ímpios levará isso em consideração, ou seja, não vai levar em consideração o que está escrito na palavra, não vai levar em consideração o que está escrito em Provérbios, não vai levar em consideração o que está escrito no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o ímpio não vai levar isso em consideração. Aí, o versículo termina assim, mas o sábio sim. Ou seja, a sabedoria, né, está em nós, porque nós amamos a palavra de Deus, nós a desejamos, nós estudamos, nós nos anelamos na palavra. Então, todo jovem que ama a palavra de Deus, jovem que ama a palavra de Deus é um jovem sábio. Tem a ver com a capacidade de viver e a habilidade, né? Estar em qualquer ambiente sem se deixar contaminar. Essa é a prova de que a sabedoria em Deus, aos olhos dos ímpios, ela é uma loucura, ela não faz sentido. Tudo que é falado em Deus, tudo que vem de Deus, para os ímpios, eles não conseguem compreender, porque realmente é uma coisa que só Deus pode revelar àqueles que o buscam. O temor do Senhor é a condição para a gente conquistar a sabedoria. Fica ligado nisso, meu jovem. Mateus, muito interessante isso, Mateus, porque o que você está falando é algo que me fez lembrar aqui, quando Paulo está escrevendo a primeira carta, né, de Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre essas coisas, né, sobre a sabedoria humana, né, Deus distorce isso, né, eles se acham sábios, né, mas na verdade não compreendem isso e nos tem como loucos. Né, mas eu quero ler aqui um texto aqui, no capítulo 2 de 1 Coríntios, né, no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, olha, mas com as que o Espírito Santo ensina. Exatamente o quê? Provérbios, toda a palavra, Daniel, tudo que a palavra de Deus ensina. Então, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, que você falou, parece loucura. Não pode entendê-las, por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós que temos a palavra de Deus, nós sim temos a sabedoria divina e nós somos, então, sábios, porque Deus nos dotou dessa sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. A intensidade, né? A motivação, a vividez para aquele povo, né? Nesse período em que Provérbios foi escrito, era gratificante poder ler isso. Hoje esse reflexo em nós é real, é significante através do Espírito Santo, né? A psicologia trata o significado como aquilo que traz realidade para dentro da gente. Então, quando nós validamos, eu amo essa palavra, validar, que é dar vividez às coisas, né? O Espírito Santo em nós, a palavra em nós, isso nos impulsiona. Nós não conseguimos mais ficar como éramos antes. A gente precisa sair desse lugar de comodismo e ter sede por isso, por esse ideal, que é desfrutar desse melhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente percebe, meu jovem, que todas as nossas questões, porque vida que tem questão é nessa juventude. Muito, é verdade. muito. Então, todas as nossas questões da nossa vida, nossa vida sentimental, da nossa vida com os nossos parentes, amigos, na faculdade,
Tudo isso será alinhado quando a sua vida com Deus também estiver alinhada. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E não tem atalho. A própria revista traz falando sobre uma questão de atalho. Não tem atalho. Sabedoria não é criar atalho, mas é seguir a palavra de Deus. Leia Provérbios, se desafia a ler Provérbios desse trimestre, que será bênção na sua vida. É uma confiança em Deus desenvolvida que você vai adquirir. Glória a Vale Deus. muito a pena. Aleluia. Então escolha a sabedoria. Olá, queridos. Esse trimestre inicia, nós estamos estudando sobre Provérbios, a sabedoria de Deus, o livro de Salomão, o homem mais sábio que já houve desse mundo. E nós estamos aprendendo que a sabedoria clama. Ela aparece numa linguagem figurada, de que ela está clamando e as pessoas não estão ouvindo a sua voz. Naturalmente, o homem não quer ser sábio, naturalmente, o homem é tolo por causa do pecado, naturalmente, o pecado veda, cega. A ignorância é a marca do pecado. O pecado se sente bem vivendo onde as pessoas não conhecem a realidade e a verdade sobre ele. Mas Jesus, que é a sabedoria de Deus, se revelou. A palavra escrita é o meio pelo qual nós podemos adquirir a sabedoria de Deus. De tal forma que a sabedoria é uma decisão de buscar a Deus, por receber de Deus uma sabedoria divina, a fim de que a gente tenha a capacidade de fazer escolhas sábias. Hoje as pessoas estão tomando decisões erradas porque elas não estão confiando em Deus, não estão confiando nas Escrituras, que não estão amando a Deus como deveria amar. A confiança em Deus deveria produzir em nós uma sabedoria prática nas escolhas, nas decisões importantes da vida. Então, a sabedoria é mais uma maneira de confiar em Deus e deixar que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, que nos mostra aquilo que está por trás da realidade. É entregar a Deus nosso destino, é confiar em Deus, é aprender sobre Deus em suas Escrituras, é fazer uma escolha de obedecer a Deus em todas as coisas. Diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus possa abençoar você nessas lições. Glória a Deus! Agora, para mostrar que nós somos sábios de verdade, conforme a Bíblia, nós vamos partir para um momento muito gostoso da nossa aula, que é o ofertório. É a nossa oportunidade de contribuir com a oferta. Aqui embaixo, vocês vão ver o QR Code, nós temos o PicPay, a conta bancária, tudo certinho. É a chance que nós temos também de celebrar a palavra de Deus através das ofertas, irmãos. Vamos lá, juntinhos. Né, Mateus? Exatamente. Também não podemos esquecer também do voto dos mil valentes, onde nós estamos sendo incentivados, né, a contribuir para a compra desse espaço. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida em relação a este voto. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas. Pais jovens, chegamos agora no momento muito especial, que é o nosso quiz. Então, vamos lá para a primeira pergunta? A primeira pergunta é: onde a tradição da sabedoria bíblica começa? Alternativa A: a tradição bíblica de sabedoria começa em Adão. Alternativa B: a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Alternativa C: a tradição bíblica de sabedoria começa em Salomão.
Ou alternativa D, a tradição bíblica de sabedoria começa quando as escrituras começam a ser escritas. Tempo na tela. A alternativa certa era a letra B. A tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Vamos então agora para a segunda pergunta. O que difere os ensinamentos do livro de Provérbios dos ensinos dos Salmos? Alternativa A. Diferente de Salmos, o livro de Provérbios traz ensinamentos valiosos para a nossa vida prática. Alternativa B. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios traz ensinamentos de uma forma poética, através de parábolas e metáforas, fazendo a gente parar para refletir e entender o significado de cada versículo. Alternativa C. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é claro e direto, sendo bem sucinto no que quer dizer para poder facilitar a nossa vida, sendo assim um livro bem pequeno. Alternativa D. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é bem complexo, cheio de enigmas no qual requer uma atenção dobrada e horas de estudo, sendo necessário um curso teológico para começar a entendê-lo. Se você respondeu a alternativa C, você está completamente enganado, porque a alternativa certa era a letra A. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios traz ensinamentos valiosos para a nossa vida prática. Pergunta número 3. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Eu acho que essa é bem fácil, né? Alternativa A. O propósito principal do livro de Provérbios é nos ajudar a prosperar financeiramente, nos dando estratégias que nos são úteis até o dia de hoje. Alternativa B. O propósito principal do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro, conhecer a sabedoria e a instrução. Alternativa C. O propósito principal do livro de Provérbios é nos orientar em como superar e ser mais sábios que os outros, nos fazendo melhores do que qualquer um, ao ponto de não precisarmos de conselho de mais ninguém. Ou alternativa D. Nenhuma das alternativas anteriores. Você acertou, será? Vamos ver. Se você respondeu a alternativa B, o propósito principal do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro, conhecer a sabedoria e a instrução, claramente você acertou. E agora chegamos na quarta e última questão. Com certeza no chat está bem disputado para ver quem vai ganhar. Mas acredito que agora iremos desempatar, não é? Tempo na tela. Calma aí. Não. Pergunta número 4. Como podemos viver a nossa vida de maneira sábia? Essa foi profunda, hein? Será que vocês vão acertar? Se acertar, vocês me passam depois. Tô brincando, já sei. Alternativa A. Devemos seguir as grandes filosofias e ditados dos filósofos do passado? Alternativa B. Devemos procurar consultorias e palestras dos maiores coaches da nossa época? Alternativa C. Devemos nos orientar através da palavra de Deus, pois é só nela que encontramos a receita de como viver uma vida de maneira verdadeiramente sábia. Alternativa D. Todas as alternativas anteriores. Chegamos agora no momento mais importante do quiz. A última pergunta, a última resposta. Qual será que foi a sua resposta? Se você marcou a letra B, devemos procurar consultorias e palestras dos maiores coaches da nossa época, misericórdia. Se você marcou a letra A, sobre os filósofos, misericórdia também. Se você marcou agora a letra C, que nós devemos nos orientar através da palavra de Deus, pois é só nela que encontramos a receita de como viver uma vida de maneira verdadeiramente sábia, que é inerrante, imutável e infalível, você está absolutamente correto e você ganhou o quiz. Tchau, pessoal. Até a próxima. Glória a Deus. E nós já estamos encerrando a nossa aula. Infelizmente. Mas vai ter mais. Fica ligadinho aí. E pra gente concluir, nós vamos concluir com uma frase, ok? Vamos. Cada um vai jogar uma frase aí agora. Vai lá, Sulamita. Provérbios é um manual para desenvolver, viver, não sobreviver e se relacionar com Deus. Eita, Coisa Glória. linda. Fala, Mateus. Vamos lá. Não há atalhos. A sua vida só terá coerência se estiver coerente com a sabedoria de Deus. Muito bom, glória a Deus. Glória a Deus. Sou eu agora? Bora, pastor. Então vamos lá. O livro de Provérbios deseja forjar o caráter de Cristo
em você, meu jovem. Eita, minha glória. jovem. Aproveite isso. Glória a Deus. E eu vou também jogar a minha frase. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meu jovem. Uau. Vamos orar então? Vamos orar. Mateus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, por estar nos dando o conhecimento, Senhor, do livro de Provérbios, Sim, meu Pai. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender o que o Espírito Santo, meu Deus, quer nos falar, meu Pai. E todos os dias, meu Deus. E ajuda-nos, Senhor, também neste desafio, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, absorver tudo que o Senhor, meu Deus, tem a nos dar com o livro de Provérbios. Sim. Obrigado, Senhor, por este livro que o Senhor nos deu, meu Pai. Obrigado pela Bíblia, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, 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 jovens. Deus abençoe vocês.